aqui é a Giovana do Responde Aí e está começando o aulão sobre escoamento interno viscoso e incompressível. Então eu vou começar te explicando como vai ser a estrutura do nosso aulão, o nosso raio-x. Eu vou começar explicando para você o módulo da introdução. E nele eu vou falar sobre o que acontece, quais são as características desse escoamento interno. E aí eu vou te explicar o que é o fator de atrito, o que é a perda de carga, vou fazer a diferença entre o escoamento laminar e turbulento. E aí já na introdução eu já vou começar também fazendo um exercício sobre o caso do escoamento laminar. Então a gente vai calcular fator de atrito, perda de carga já na introdução, beleza? Mas para o caso laminar. Daí a gente vai para o segundo módulo, que é do diagrama de Moody. Nesse módulo a gente vai aprender a usar esse diagrama, onde a gente consegue encontrar o fator de atrito, né, a partir de Reynolds e E sobre D. Bem, a gente vai conhecer mais esses termos lá nesse módulo e a gente vai focar os exercícios no escoamento turbulento para encontrar aqui o fator de atrito, beleza? Aqui laminar, aqui turbulento e finalmente a gente vai ver o módulo de quê? Perdas localizadas e dutos não circulares. Então as perdas, elas podem acontecer por outros motivos que não o que eu expliquei aqui nesses dois módulos. Elas acontecem por esses e podem acontecer por esses também. E aí eu vou ensinar vocês a calcular, dependendo de cada acidente que acontecer aí na pista. Não um acidente, né, ruim, mas aí eu vou explicar para vocês quais acidentes podem ser. Então vamos lá, vamos começar na nossa introdução. Afinal, o que é esse escoamento que está acontecendo? Quais são as características que a gente está estudando? Primeiramente, a gente está vendo o escoamento interno. O que isso significa? Um escoamento interno significa que é um escoamento que está acontecendo dentro de uma tubulação. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma tubulação que pode ser circular, pode ser, enfim, quadrada. A seção pode ser circular ou quadrada, enfim. O que importa é que ele está acontecendo dentro, nos limites, né, de uma parede, certo? Então, a gente tem uma parede cercando, né, todo esse tubo, certo? E aí, o fluido está entrando, né, está passando por dentro dele. Por exemplo, aqui, ó, seria uma seção circular. Ops, ok? Beleza. E além disso, o nosso escoamento é o quê? Viscoso. O que viscoso significa? Que vai ter atrito entre as camadas. Então, uma camada está encostando na outra, está passando e está causando atrito. Também está causando atrito entre as paredes. Com isso, a gente gera perdas. Ou seja, a gente vai perder carga, vai perder energia aí. E com isso, sim, a gente vai usar a equação da energia nesse módulo. Pra caramba. Ok, e finalmente a gente tem o escoamento incompressível. Além de interno e viscoso, ele é incompressível. Ou seja, a gente vai lidar com massa específica constante e isso em geral acontece com líquidos. Ok? Então agora, quais tipos de escoamento, né, dentro desses, quais tipos de escoamento eu posso ter? Dentro desse escoamento interno, viscoso e incompressível. Quais são as principais formas? O escoamento pode ser laminar ou turbulento. Qual é a diferença entre esses dois casos? Olha aqui. Digamos que eu coloquei, né, um filete de corante no início dessa tubulação, certo? E aí está passando. Quando o caso é laminar, ele passa dessa forma aqui, olha, organizada, uniforme, ele não se espalha. No caso turbulento, ele começa bem, mas aí depois ele faz o quê? Uma mistureba, vai para cima, vai para baixo, se mistura, né? Tem uma turbulência aí. As camadas, né, de fluido, elas vão se misturando com mais desordem do que no laminar. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Que o laminar tem um comportamento mais regular e o turbulento tem um comportamento desordenado. E isso vai afetar bastante o que vai acontecer no escoamento, certo? Ok. Se a gente quiser um escoamento laminar, a gente pode projetar para ser assim. E a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Ok. Então, quando é que eu sei que eu tenho escoamento laminar? Ou seja, se eu quero que eu tenha um escoamento laminar, se eu quero que o meu escoamento seja regular, bonitinho assim, eu tenho que achar um Reynolds menor que 2.300. E se eu quero turbulento, eu quero o Reynolds maior que 2.300. Lembrando que esse número 2.300, a gente coloca aqui como uma forma de você limitar, né, o que é laminar e turbulento. Na prática, para você assegurar que realmente vai ser laminar, você coloca para menos de 2.000. E o turbulento você coloca para mais de 2.400. Mas se a gente quiser fixar um número só, a gente escolhe esse 2.300, certo? Então na prova, provavelmente você vai usar um número, e esse número é o 2.300. Ok, Reynolds, que Reynolds é esse? Vamos lembrar quem é Reynolds? Reynolds é ρ/d sobre μ.
A partir de agora, Reynolds vai estar sempre com a gente. Então, a gente vai acabar até o final desse aulão, tá com ele já na memória. Quem é Reynolds? Roveder sobre mim. Beleza? Ok. E aí, então, vamos lá agora ver, será que nesses dois casos, tanto no laminar, tanto no turbulento, eu tenho atrito? Ou é só no turbulento? Vamos ver isso aí agora, que isso é muito importante. Bem, o que acontece? Nos dois casos eu tenho laminar e turbulento, eu tenho atrito? A resposta é sim. Por quê? Porque a viscosidade é maior que zero nos dois tipos de escoamento. Lembra, né, que Reynolds, né, como eu falei agora há pouco, é Roveder sobre mim? Se eu tenho Reynolds nos dois, é porque eu tenho sim uma viscosidade aí no denominador, que é maior que zero. E aí, o que isso significa? Que a gente tem um fluido viscoso. E aí, se tem viscosidade, existe um fator de atrito, porque a viscosidade está justamente relacionada a esse atrito, né, entre as camadas. Então, tem sim fator de atrito no laminar e no turbulento. Aí você pode estar me perguntando, né? Bom, mas Gi, né, já que tem atrito nos dois, por que eu preciso saber se é laminar ou se é turbulento? Por que eu preciso saber a diferença entre eles dois? Bem, porque no laminar e no turbulento, como tem comportamentos diferentes, o que acontece? O cálculo do fator de atrito também é diferente. Então, a gente vai ter que prestar atenção sempre se o escoamento está sendo laminar ou turbulento, porque se for laminar, a gente vai usar um certo modo de calcular. Se for turbulento, outro modo de calcular. Beleza? Então, vamos ver aí quem é esse fator de atrito e como a gente vai calcular ele em cada caso? Só se for agora. Vamos lá. Fator de atrito. O fator de atrito, ele é um número que é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, não tem unidade. Então, ele é só um valor. Por exemplo, 0,001 é o fator de atrito. Bem, é um valor que depende de quem? Depende de Reynolds e depende também da rugosidade da parede. Lembra que a gente está no escoamento dentro do tubo. Então, a rugosidade da parede importa. Então, o material da parede importa em relação ao atrito que está acontecendo ali, certo? Bom, então vamos lá. Depende desses dois fatores. Como é que eu vou calcular, então, se for no caso laminar e se for no caso turbulento? Tcharam! No caso laminar, eu simplesmente tenho uma fórmula que é bem simples, 64 sobre Reynolds. Então, se eu conseguir achar o Reynolds, que lembrando é Roveder sobre mim, eu consigo encontrar o fator de atrito no escoamento laminar. No escoamento turbulento, a gente vai precisar usar o diagrama de Moody, ou seja, não dá para tirar simplesinho aqui como essa equação aqui, mas a gente consegue usar o diagrama de Moody, que é muito bonitinho e muito legal. Bem, mas o que a gente vai focar agora é no escoamento laminar, ok? Bem, e aí, esse fator de atrito, ele serve para quê, né? Para que cargas d'água isso serve? Bom, ele serve para calcular a perda de carga. E a perda de carga é definida aqui por essa fórmula. E aí, então, essa fórmula aqui é válida, né, sempre. Perda de carga vai ser fator de atrito vezes L, que é o comprimento do tubo, divididos por D, que é o diâmetro do tubo, vezes V ao quadrado, a velocidade do fluido, divididos por 2G. Aí você pode estar se perguntando, afinal, o que é perda de carga? Você falou aí de uma perda de carga, de que eu ouvi muito bem. O que é isso? Bom, a perda de carga, ela representa o quanto de energia o escoamento perde por causa do atrito. Então, eu tô falando pra você, né, que, tá escoando aqui, e como é viscoso, tá tendo atrito, então tá perdendo energia. Por que eu botei entre aspas energia? Porque esse valor aí da perda de carga, ele é medido em metros e não em joules, né, no sistema internacional. Aí você fala, ué, como assim em metros? Bem, é porque na conservação da energia, na nossa equação da conservação da energia, foram feitas várias manipulações algébricas, então passa para lá, joga para cá, divide por aquilo, por outro, que no fim, o que resultou? Resultou nessa expressão. E nessa expressão, o que a gente tem aqui de parcela, a unidade é metros. Então, a nossa perda de carga vai ter que ser em metros também, certo? Bem, e aí tem a nossa equação da energia. A equação da energia também é importantíssima aqui para o nosso
para o nosso aulão, porque, né, a gente vai estar calculando aí fator de atrito, consequentemente a gente calcula perda de carga e, consequentemente, a gente pode encontrar informações do nosso escoamento, ou pressão, ou velocidade, ou alturas, certo? Vamos ver, então, o fator de atrito no escoamento laminar num exercício? Vamos lá, vamos lá? Bom, exercício. A água escoa numa tubulação circular horizontal com vazão volumétrica 1,57 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Sabe-se que o diâmetro do tubo é 2,10 a menos 3 metros. Qual é a diferença de pressão entre 1 e 2, sabendo que a distância entre eles é 1 metro? Então, vamos lá, a nossa situação é essa daqui. Repara o seguinte, a gente tem, então, uma tubulação circular. Esse aqui é o ponto 1, a região 1 e a região 2. E aí, a distância entre elas é 1 metro, o diâmetro é esse. E a gente quer saber a diferença de pressão. Bem, qual vai ser a nossa estratégia para resolver essa equação, né? Esse exercício? Qual é a nossa solução? Bom, passo 1. A gente precisa organizar os dados do enunciado. O que o enunciado está dizendo? Que é uma tubulação circular. Então, eu tenho que a área é πd ao quadrado sobre 4, certo? Então, substituindo D, né, igual a 0,002 metros, a gente vai ter um valor aí para a área, beleza? Ok. E como está dizendo que a tubulação é circular horizontal, o que isso significa? Que Z1 é igual a Z2, né? A altura é igual. Estão no mesmo nível. Agora, vazão volumétrica é 1,57 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. E lembrando que vazão é velocidade vezes a área. Então, a velocidade ela vai ser vazão volumétrica sobre a área. Essa é a forma que a gente vai encontrar a velocidade. Bom, o comprimento, né, entre um e outro, o L, é 1 metro. E ele quer saber P1 menos P2. Daí, o que a gente vai fazer? Repara as informações que a gente tem. Como ele quer saber diferença de pressão, olha, diferença de pressão na nossa equação de energia, a gente pode fazer como? Trazendo o P2 aqui para o outro lado. E bem, a gente consegue achar a velocidade, né? Velocidade em 1, velocidade em 2. Z1 e Z2 são dados também, né? E perda de carga a gente vai conseguir calcular também. Ou seja, a gente vai precisar encontrar todos esses termos aqui para aplicar na equação da energia para achar a diferença de pressão. Então, vamos lá que o primeiro passo, aliás, agora o segundo passo é calcular o Reynolds. Por que eu preciso calcular o Reynolds? Porque eu preciso saber se o escoamento é laminar ou turbulento. Se for laminar, o que acontece? Eu vou conseguir usar aquela fórmula 64 sobre Reynolds para achar o fator de atrito e assim eu acho a perda de carga, ok? Bom, então Reynolds, que é ρVd sobre μ, e lembrando que o fluido é a água, então eu tenho que ρ é 10 ao cubo, né, 1000 quilos por metro cúbico, e a viscosidade é 10 a menos 3, certo? Quilos por metro por segundo, no sistema internacional. E aí, o que está acontecendo? Vou substituir aqui a viscosidade e a massa específica. E vou substituir também V por Q sobre A, né, que a velocidade vai ser a vazão sobre a área. Bem, e multiplico por D, certo? Bom, então aí, substituindo que a área é πd ao quadrado sobre 4, a gente substituindo todos os valores que a gente conhece, a gente tem que o Reynolds é aproximadamente 1000. 1000 é menor que 2300, então o escoamento é laminar. O escoamento sendo laminar, o que acontece? A gente pode calcular o fator de atrito, que é o nosso passo 3, de que forma? 64 sobre Reynolds. 64 sobre 1000, 0,064. Show de bola! Ok, encontramos o fator de atrito. Vamos para o nosso passo 4, que a gente tem o fator de atrito, isso significa que a gente consegue calcular a perda de carga. Vamos lá então. A perda de carga, ela é o fator de atrito vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, eu vou pegar esse fator de atrito que eu acabei de calcular e substituir. L é 1, né? Como a gente pode ver do enunciado. D é 0,002, enfim, V ao quadrado sobre 2G. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir os valores, né? A velocidade, ela é vazão sobre a área, então a gente calcula ela, né? E substituindo todos os valores, dá mais ou menos, dá aproximadamente 0,5 metros por segundo. Então, tá nessa velocidade, certo? Bem, vou substituir então o valor da velocidade na fórmula da perda de carga.
E aí, eu vou substituindo o valor da velocidade e depois substituindo o diâmetro também, eu vou encontrar aqui a expressão da perda de carga como 250 vezes 0,064 sobre 4G. Bem, aí o nosso passo 5 é a equação da energia. Agora a gente já tem todo mundo que a gente precisa para substituir na equação da energia. Essa é a equação, certo? Primeira coisa, eu vou passar o P2, né, para o outro lado. Então, vai ficar P1 menos P2 sobre ρg, certo? Porque eu quero achar a diferença de pressão, então eu isolo ela, ok? Bem, aí, o que acontece? Z1 e Z2 são iguais, então está cancelado. V1 e V2 também são iguais, né? Porque a vazão permanece a mesma. Então, a velocidade é a mesma. Logo, cancela esses dois termos também de velocidade. Logo, eu fico só com HP aqui no final. Então, eu vou ficar aqui com quem? A nossa perda de carga, que eu acabei de calcular aqui em cima. Então, substituindo esse valor, a gente tem que P1 menos P2 dá o quê? 4.000 Pascal. Então, a diferença de pressão entre 1 e 2 é 4.000 Pascal. A gente conseguiu encontrar através, né, da equação da energia, calcular a perda de carga e calculando o fator de atrito pelo escoamento laminar, né, que foi o principal, o passo inicial do exercício, né, saber se é laminar ou não o escoamento, a gente conseguiu encontrar o fator de atrito. Bem, vamos fazer um resumão então aqui da nossa parte da introdução? Bem, a gente pode ter escoamento laminar e turbulento, laminar menor que 2.300, turbulento maior que 2.300, se a gente escolher um ponto assim, né, para diferenciar. E o laminar, você encontra o fator de atrito por 64 sobre Reynolds, e Reynolds, lembrando que é ρVd sobre μ. E a gente encontra a perda de carga como fator de atrito vezes L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. E com a perda de carga, a gente consegue encontrar informações sobre o nosso sistema, ou pressão, ou velocidade, ou altura, dependendo do que acontecer no nosso enunciado. Então, agora que a gente já sabe escoamento laminar, vamos para o próximo módulo.